Olá, pessoal. Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui no Missão Integral, na Paraná Educativa. Missão Integral é um programa provocativo à cidadania cristã. Não só informação, mas transformação. Ação significativa, ação de significância à sociedade brasileira. missãointegral.com.br é o acesso que você tem através da internet. Também temos um serviço de voz gravado, 41 3315 0303. Você pode participar. Usuários de substâncias psicoativas, ou seja, drogas de diversas naturezas. Esse é o assunto. Estamos aqui para falar sobre esse e outras implicações sobre os usuários, as casas de recuperações. O que você acha? Quais são os trabalhos que você conhece? Gostaríamos de saber a sua opinião. 41 3315 0303. E para falar sobre esse assunto, está aqui conosco o missionário Souza, que é conhecido em vários lugares aí e também já esteve participando de programas e hoje investe a sua vida avisando, alertando e pregando a outras pessoas como essa. Missionário Souza, obrigado pela sua participação aqui entre nós. Qual é a sua experiência nessa situação? Como usuário, passando por esse sistema, ou já esteve vivendo aí, Souza? Pastor Carlos Lima, antes de tudo, boa noite. Agradeço pelo espaço. Bom, a vida de um drogado é realmente uma coisa inútil, ele se torna um inútil, vegeta, não tem nada de exemplo para a sociedade. E eu era uma dessas pessoas, era uma pessoa que não amava ninguém, nem minha própria família. Eu queria viver só nos meus embalos, queria saber de curtir. Na época dos anos 70, foi a época da explosão daquele movimento dos Beatles, Rolling Stones, Sexo Livre. E eu mergulhei nesse movimento, e isso me custou muito caro. O pastor Richier estava falando sobre casa de recuperação. Em 72 eu fui levado às pressas para um hospital de desequilibrados mentais, o Hospital Pinel, lá no Rio de Janeiro. E lá eu senti o drama da morte. Porque até então, naquela época dos anos 70, o viciado em drogas era tratado como um bandido. Não havia tolerância com o viciado em drogas. Era chamada a época da ditadura, né, do militarismo. Sim. E eu fui levado ao hospital como um desequilibrado, dormia amarrado, era sedado, não tinha diálogo com as pessoas. É até uma piada lá no Rio de Janeiro até hoje, quando a pessoa tem um problema, aquele cara tá Pinel, que é um hospital realmente que a pessoa não sai recuperada, não desprezando a medicina, a psiquiatria. Eu valorizo os profissionais da área de psiquiatria. Mas há doenças interiores, espirituais, que somente uma força divina pode restaurar o homem. E essa força divina foi Jesus Cristo, a sua palavra. Por isso que hoje me tornei um missionário e tenho o prazer de divulgar o Evangelho em todas as camadas sociais, principalmente a juventude que vive no meio das drogas, na promiscuidade. Não que a gente vai mudá-los, mas a mensagem, o Evangelho, pode trazer esperança para essas pessoas. É evidente que existe todo um trabalho, né, sendo feito, porque existem, inclusive, pesquisas que mostram que o aspecto transcendente, ou seja, a divindade, o aspecto divino de Deus na história dessas pessoas, é uma força que motiva e complementa, sem dúvida nenhuma, ou é a base para o tratamento de todas as outras ciências da psicologia, da psiquiatria, das clínicas gerais, de todas as áreas. Então, nós já passamos, eu tenho dito muitas vezes aqui no Missão Integral, muitos homens da ciência moderna, né, têm colocado claramente a possibilidade real da existência do divino, do Criador, dessa força sobrenatural que nós aqui chamamos de Deus, do Senhor Jesus, que atua através de, por meio de, com e contando com a participação. Então o psiquiatra, a área da psiquiatria, psicologia, todas as ciências, sem dúvida nenhuma, hoje têm repensado essa realidade. Eu tenho dito aqui, o muro de Berlim, caiu faz tempo. Alguns, evidentemente, não voltaram aos bancos universitários, não voltaram aos campos da ciência para rever à luz da ciência quântica, à luz de outras situações, e aí ficam colocando a religiosidade como um campo ainda sob a ótica daqueles que não acreditam sob nenhum aspecto, e aqui nós não estamos falando nem de uma nem de outra, e muito menos do processo alienante da religiosidade. Não é isso, Souza? Exatamente. Eu sou
uma pessoa independente de religiões, porque as religiões elas manipulam até igrejas que fazem lavagem cerebral. Eu me recordo daquela frase de Karl Marx, que a religião é o ópio do povo. Na realidade é um ópio. Você vê quantas barbaridades, quantos crimes se cometem através das religiões, principalmente lá no Oriente Médio. Eles matam em nome de Alá, os homens bombas, né? Então, e no Brasil, infelizmente, é aquela outra muita guerra. gente mata no Oriente Médio em nome de Jesus também. Em nome de né? Jesus também, infelizmente. E no Um Brasil... mata o outro e o outro mata um. Exato. E aí fica aquela coisa lá no Ocidente também, não é verdade? Infelizmente acontece E isso. o nome de um e o nome do outro e acaba sendo todo mundo fundamentalista, da mesma laia, do mesmo auê, e nenhum mostra a essência do Deus que serve. Porque se servisse um Deus diferente daquela prática que tem, evidentemente a pessoa que ouve, que vê, admiraria o Deus a quem serve e serviria esse Deus por exemplo de vida aos quais tem, não é verdade? Exatamente. E o próprio Jesus diz, eu não vim para condenar o mundo, mas sim para salvá-lo. Agora, Souza, essa sua experiência, evidentemente que você tem sua posição, tem seus valores, tudo mais. Aqui nós estamos numa televisão pública que temos nosso espaço de respeito. Como é que é essa transição? Porque para alguns você saiu do pneu, mas quando você começa a falar algumas coisas, fala, esse camarada não mudou nada pelo jeito. Realmente, a sociedade ela discrimina muito um ex-dependente químico. Só que eu sou a favor daquela pessoa que tem conteúdo. E Deus tem me dado conteúdo espiritual. Ou seja, quem está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Como é que você se relaciona com as pessoas de outras religiões, Souza? Porque você tem a sua convicção, tem a sua experiência. Como é que você se relaciona nas suas pregações, ao livro e outras situações mais? Olha, me relaciono muito bem. Você tem uma ideia? No próximo bloco você fala mais sobre isso. Tá ok. No próximo bloco nós vamos continuar falando sobre essa questão e você fica aqui conosco no Missão Integral, na Paraná Educativa, é já. Missão Integral com você aqui na Paraná Educativa, essa que é a televisão pública do povo do Paraná para toda a América. Se você conhece alguém que está fora do Paraná, parabólica 1320, polarização horizontal. missãointegral.com.br, também o acesso que você tem via internet. O que você acha dos tratamentos, das comunidades terapêuticas, das opções que se tem hoje para pessoas que são dependentes químicos, que consomem aí produtos que geram essas situações, ou drogas e outras mais. Nós estamos aqui conversando sobre esse assunto. Souza, nós falávamos exatamente sobre isso. Porque a gente observa exatamente essa situação. As pessoas, além de afirmar o que acaba denegrindo as outras pessoas por aquilo que pela diferença. Como é que você trabalha essa realidade? Olha, eu tenho, pela graça de Deus, um preparo mental, espiritual e psicológico para enfrentar certas adversidades. A Bíblia diz que o homem que busca a verdade, ele é livre. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Sobre a pergunta que o senhor me fez sobre o relacionamento com outras religiões, eu procuro levar a mensagem de Cristo, sem entrar em polêmica, entrar em assuntos dogmáticos. A palavra para mim é o fundamento, é como diz o apóstolo Paulo, se um anjo do céu vier até a vós e vos pregar outro evangelho, além desse que vos tenho pregado, seja anátema, amaldiçoado. Gálatas 1:6. Então, meu propósito não é levar alguém para a igreja Y ou X, é levar a palavra de Deus. E a pessoa, quando ela ouve a palavra, com o decorrer do tempo, o próprio Espírito Santo vai encaminhá-la, direcioná-la a uma igreja que ela se sinta bem. Eu me dou bem com os católicos, com os espíritas. Para você ter uma ideia, eu recebi um e-mail a semana passada de um sacerdote me convidando para dar uma palestra na igreja aqui em Colombo, a igreja carismática evangélica. E foi realmente algo surpreendente, me receberam bem. Só que eu preguei não o que eles queriam ouvir, preguei a palavra de Deus. Agora, essa situação que eu observei é o seguinte, recentemente estive visitando uma outra cidade aí, e eu fiquei indignado no sentido de admirado, da quantidade de pessoas nas ruas, né? Estive em São Paulo, em férias, e lamentavelmente a quantidade de pessoas, eu acho que são pessoas, porque você só vê aquela silhueta, aquele cobertor bem surrado, e você deduz provavelmente que ali sejam pessoas embaixo daqueles cobertores, nos viadutos, numa situação muito complicada. Isso não é só de manhã, não, durante o dia.
né? Pessoas ali andando em lugares quase que de 4, como sendo animais, uma situação deplorável. De onde chegamos numa situação como cidades grandes como essa, aqui em Curitiba também nós encontramos pessoas nessa situação, enfim, todas as cidades grandes, mas realmente me chamou muita atenção essa situação. Como é que é falar com essas pessoas? Porque elas não têm sequer noção mais. O crack, por exemplo, corrói em todo o entendimento. Como é que é a sua experiência nisso? Bom, eu não posso dizer que eu estou fazendo alguma coisa de extraordinário. É uma obrigação. Eu tenho também visitado muitos presidiários, como dependentes químicos, e prego para os mendigos nas ruas. Pessoas que estão caídas, outros estão alcoolizados, eu procuro parar, porque eu lembro daquela passagem de Cristo, que passou o sacerdote, viu a vítima e passou de largo. O fariseu viu a vítima e não deu nem atenção. E o samaritano, que não tinha religião, deu assistência àquela vítima. Então eu vejo essas pessoas hoje jogadas nas ruas como necessitadas de ouvir uma palavra de Cristo também. Afinal, Cristo veio para todos, né? Como ele mesmo disse, todo aquele que vem a mim, de maneira alguma eu lançarei fora. Mas o samaritano fez mais que falar. Ele deu assistência, exatamente. Deu suporte, exatamente. Pagou o camarada para ficar dormindo. É verdade. Eu não levou ele para um lugar bom. Claro. Não é isso? Exatamente. Eu não posso dizer que eu sou um cristão exemplar, mas eu estou no dia a dia aprendendo como se posicionar diante do Senhor. Eu tenho dado um alimento, é claro. Se a pessoa está ali na rua, eu não vou só falar de Cristo. Eu tenho que ir até uma lanchonete, ou comprar um marmitex e dar para ele. Não que eu faço isso para ganhar ponto, mas eu me sinto no lugar daquela pessoa, que eu já sofri muito. Você faz isso pelos pontos que você já ganhou. Exatamente. Jesus diz, e graça recebestes e graças dai. Agora, você, na sua pregação, você só prega pro pobre? Porque tem gente que só prega pro pobre, rapaz. Na época de João Batista, lá o camarada, ele saía pregando para todo mundo, claro. Incomodava todo mundo, tanto que trouxeram a bandeja de João Batista. João Batista era um camarada, assim, muito fora do padrão. Comia lá gafanhotos, meu Silvestre andava vestido com roupa lá, que era uma roupa muito maluca, pele de animais, e falava para soldado, falava para político, falava para pobre, falava para funcionário público, falava para todo mundo. Por que os púlpitos das igrejas hoje não pregam para esse pessoal? Por que será? Alguém sabe? Eu não sei. Talvez porque tem outras finalidades. Por quê? Cadê os Joãos Batistas? Cadê? Onde foram parar? Nas suas pregações, você tem pregar? Não, tá com medo de entregar a cabeça na bandeja de prata? Porque você é um pregador das multidões nas ruas, é isso ou não? Você prega da corrupção do país ou não? Claro, pela graça de Cristo eu tenho tido acesso a todos os segmentos da sociedade. Tenho pregado para pessoas de alto nível, né? Já falei com jogadores de futebol, já falei com atores, né? Não, na rua. Lá do Dolabella e outros. Você fala, se arrependa do seu... Sim, nas ruas eu tenho toda a liberdade de me expressar de uma maneira explícita, né? E denuncio publicamente igrejas que fazem reunião de empresários e não tem reunião dos descamisados, né? Então isso realmente é uma falta. E há igrejas também que tem até promovem encontros amorosos, terapia do amor. Então saíram fora do foco, que é falar a verdade como ela é. Jesus diz, quem comigo não ajunta, espalha. Então o cristão tem que alertar a sociedade que o pecado é um câncer da alma. E eu não posso pregar um evangelho light, soft. Eu tenho que pregar uma mensagem dentro dos padrões, hard, dentro dos padrões que Cristo estabeleceu. Como o próprio Cristo diz, né? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É lamentável, porque essa situação nós temos vivido, lamentavelmente. Nós vivemos numa época de pregação seletiva, né? Aquilo que dá alegria, ou que sai no domingo assim. Camarada vive a semana inteira usurpando ali a posição dele econômica, mantendo um salário de fome quando está registrado, né, o funcionário. Quando paga o que tem que pagar. Quando tem ali suas obrigações cumpridas durante a semana. Aí chega domingo à noite, vai lá para o seu local de religião, para não dizer só o culto, né? Vai lá e faz ali os seus rituais, faz ali as suas atividades, faz as suas músicas. Aí segunda-feira, domingo ou sexta, sei lá o que dia que é, você volta, aí pronto. Né? Aí está pronto para uma nova vida, pronto para começar tudo de novo. Você é a sua gangue, você é a sua laia, todo mundo junto. Que coisa maravilhosa. Que religião
maravilhosa. Você tem que pregar, como é que você encara essa questão? Porque Jesus foi crucificado, aliás, os grandes líderes religiosos foram exterminados por pessoas exatamente dessa casta dominante da religião. Como é que você trabalha isso, Olha, Souza? não é eu, é humanamente que toma a iniciativa de expressar a realidade. Eu só falo aquela palavra que Paulo diz, né? O que o coração está cheio, a boca fala. Então Deus nos dá a visão para falarmos dentro das normas que Ele estabeleceu, sem entrar também na questão de atacar as pessoas de graça, né? Agora, quando eu denuncio, eu tenho provas cabíveis. A gente vê que hoje as igrejas virou um verdadeiro shopping center da fé. Cada dia tem um culto específico, né? Banho do descarrego, leva essa rosa ungida, que ela vai tirar todo o mal da sua casa, do seu lar. Isso para mim é uma aberração. Isto é uma coisa de pessoas que estão cegas de espírito. Porque o próprio Jesus diz que os filhos das trevas são mais astutos do que os filhos da luz. Quando os filhos das trevas fazem uma reunião ou um evento, eles fazem com maior, com maior notoriedade. As pessoas notam um trabalho bem feito, como um show da Madonna, um exemplo. Eles fazem o melhor. E hoje as igrejas, infelizmente, estão fazendo do evangelho um marketing comercial. Há pregadores que eu conheço que ele cobra 15, 20 mil reais para fazer uma palestra na igreja. Isso é inadmissível, porque Jesus diz, de graça recebestes, de graças dai. Mas essa questão é muito séria. Nós vamos fazer um rápido intervalo. O que nós temos colocado aqui é exatamente isso. Qual é a relevância? Se essas pessoas, né, os cristãos acreditam no arrebatamento. Um dia Jesus voltará e tirará da sua igreja as pessoas, né, uma grande predominância desse pensamento. Qual é a diferença que essas pessoas vão fazer aqui, agora, principalmente para as comunidades ou esse pessoal que são usuários contumaz da questão das drogas? Próximo bloco nós vamos continuar falando sobre isso com você aqui no Missão Integral. É já. Pois é, Missão Integral com você aqui na Paraná Educativa, 41-3315-0303. Se você não concorda, liga para nós, aqui participa. Aliás, algumas pessoas ligaram, têm feito algumas considerações, eu quero agradecer muito a sua participação e também, se você concorda, também, né? Porque muita gente concorda, é audiência da nossa Paraná Educativa, do nosso programa, participe também. 41-3315-0303. Porque eu sempre digo e falo aqui, se você quer ouvir o que todo mundo fala, você não precisa assistir e participar da Paraná Educativa. A Paraná Educativa está aqui para fazer um programa, uma programação de construção à sociedade, de discussão, de mostrar todos os ângulos da verdade, da realidade. Principalmente aquele que ninguém, ou que não estão muito interessado aí, né, mostrar. Então é essa a nossa razão. Missão Integral, um programa de provocação a mudanças, a relevância real e social. missãointegral.com.br. Agora, Souza, a gente estava falando dessa situação. Evidentemente que aqui é um programa diferente, que a gente faz essa questão de toda a situação. Agora, você é um camarada, um pregador itinerante. Exato. Nós temos tido aqui no Paraná muita situação de problemas. Pessoal sem sabedoria, recebe gente que não conhece, põe dentro de casa, leva para a igreja, leva para cima, leva para baixo. Aí acontece o que andou acontecendo aqui, né? Camarada que se diz pastor, porque aí é pastor, aí tem religião, aí é tudo. Os outros não têm religião. Aí é evangélico, o outro não tem. Pegou o camarada lá, não tem religião. O único que tem religião nesse país são os evangélicos. Político tem religião, é evangélico. Bandido, é evangélico. Fez alguma coisa com criança, é evangélico. Esses têm religião. Os outros, eu não sei. Você sabe qual é a religião dos outros? Eu não sei. Mas se é evangélico, nós vamos tratar. Você para de ser criança e receber qualquer um na sua casa. Qualquer um na sua igreja, qualquer um perto do seu filho, qualquer um ali próximo, na sua realidade ali. Não pode, gente, por favor. Vamos tomar consciência. Agora, essa realidade, o que você me diz, quais são as preocupações, os cuidados que deve-se ter para não receber um bandido dentro de casa ou numa igreja? Olha, o principal fator aí de fazer uma diferenciação dessas pessoas
é o caráter e o seu relacionamento com outros ministérios. Ele tem que ter uma referência de outros pastores, referência de outros ministérios. Segundo, Jesus... Como é que a gente busca essa referência? Através dos atos dessa pessoa, e ela vai ter alguém que vai dar Os ela... atos não dá, o camarada chegou ali... Não, mas tem os como. atos que eu digo, alguém que já conhece ele com mais tempo. Aí vai mandar uma carta ou vai telefonar. Isso aqui é como o pastor Ritier. Ele me apresentou para a igreja quadrangular e eu dei uma mensagem domingo retrasado, porque é uma referência, né? E ele me conheceu foi através de um programa de televisão também. Então a gente, como diz Jesus, pelos frutos se conhecem as árvores. Sobre essa questão de pessoas fiéis ou infiéis na igreja, isso já é de praxe, porque Jesus diz no meio do trigo ao joio. O trigo e o joio a olho nu são idênticos. E o próprio Cristo deu uma mensagem para que eles crescessem juntos. E no dia do juízo eles vão ser cortados. Mas você não precisa botar o joio dentro da sua panela. De maneira alguma, a gente tem que ter sabedoria. Não, é lógico. Agora, essa situação é muito simples. Paulo, na época de Paulo, era o seguinte, a igreja era responsável por mandar o camarada. Você quer receber a situação? Pega um telefone, Exato. Liga lá para onde o cidadão está dizendo que vem, liga lá para onde ele veio, se ele não caiu do céu. Se caiu do céu, você sabe de onde veio. Se caiu do céu, você sabe de onde veio. Então liga lá para onde ele veio. Caê, como é que é? Conhece o fulano aí? Fala com o ciclano. Não, fala com o ciclano não. É com a igreja. Liga lá. Nós temos que parar com esse negócio. Tivemos 2 casos aqui no Paraná e com certeza em vários outros lugares de receber gente que você não conhece, larga a mão de ser criança. Liga para lá. Primeiro, não receba. Primeira coisa, não receba. Se receber, há necessidade, segue a orientação do seu pastor, sua orientação, sabe como fazer. Souza, nós estamos chegando ao final aqui desse programa. Correto. Hoje, Souza, como é que está aí a sua perspectiva? Como é que é essa situação? Você que passou por tudo isso aqui e está fazendo um trabalho de alerta à sociedade, colocando sua própria vida e apresentando aí um caminho para a mudança. Olha, a perspectiva é que só Cristo pode realmente trazer soluções para essa sociedade. Você vê que a crise econômica nos Estados Unidos está trazendo aqui um efeito dominó. Mas como é que você vê? Vamos conversar um negócio. Eu vejo isso como profecias, né? Que eu converso muito seriamente para você. Está usando uma estrela, inclusive estrela aí interessante. Veja bem com você. Nos Estados Unidos é fundamentalmente cristão. Certo. Fundamentalista. Bush. Alô, Bush. Um abraço aí para os fundamentalistas e os amigos do nosso Bush. Eles, fundamental na economia do Big Stick, né? Da madeira grossa na cabeça dos outros. Lógico, guardado ali os amigos das amigas, as 5 irmãs do petróleo grosso, né? E joga o mundo nesse buraco. Exatamente. Tem arrependimento para esses caras ou não tem mais mensagem para esses camaradas? Tem arrependimento porque qual é a mensagem para esses fundamentalistas? Porque eles diziam que quem ia acabar o mundo era do outro lado do mundo. Quem ia acabar com essa desgraça vinha lá do leão, vinha lá do urso. Lembra que escreveram um mando de livro dizendo que a União Soviética era o capeta, era o demônio, vestido com um chifre que sai do meio, que sai do lado, sai da cena. Como é que é esse negócio hoje? Tem alguém ainda falando sobre isso? O que você acha? Eu vejo isso como complemento da palavra de Cristo. Paulo também disse que nos últimos dias os tempos seriam trabalhosos, haveria aflições, haveria choque entre as nações, que os homens seriam mais amantes dos prazeres do que amigo de Deus. Do dinheiro, não? Do dinheiro. Então eu vejo que tudo isso é consequência de uma vida sem Deus. Porque Paulo também diz, orai pelos homens, por todos os homens, pelos governos, pelas autoridades. Então nossa função como cristão não é entrar em choque com a política ou denigrir quem quer que seja. Nós temos que orar por eles, interceder pelas nações. Essa é a função da igreja. Mas quando eles fazem alguma coisa boa, a gente bate palma. Quando ele colocou, por exemplo, dentro dos tanques que invadiram o Iraque, Bíblia, todo mundo falou que bonito. Será que a gente não tem coragem de dizer e tomar vergonha e falar, olha, meu irmão, presta atenção. Você está colocando condições para os países pobres que eles não têm condições de sobreviver. Isso daí é usura. Isso daí é pecado. Isso daí que está fazendo, está privilegiando fulano. Será que também não há 2 pesos, 2 medidas? Claro, existe Não há espaço para uma pregação profética hoje? Exato. O próprio João Batista, como você referiu, ele denunciava Herodes, né, a cúpula judaica. E Quem que você acha que João Batista hoje pregaria assim? Ele pregaria com o mesmo ímpeto, né, como ele pregava, porque o Espírito de Deus estava sobre ele, né?
Agora, quanto a essa questão da crise mundial, por um lado é até bom, porque as pessoas pensam mais na vida espiritual e recorram a Deus. Porque quando o homem está bem, a economia vai bem, eles esquecem de Deus. Não, por isso então que o Bush bota no buraco para o povo se converter? Não, eu vejo ele como ele foi infeliz, né, na ação dele. Tanto é que agora ele pediu desculpa, né, dizendo que não havia lógico, ele deve ter pedido produtos bastante químicos desculpa, lá no Iraque. Eu acho que sim, ele deve ter bastante. Mas eu quero agradecer aqui, Souza, eu acho que é válida essa situação. Nós vamos terminar aqui. Essa é a realidade que nós estamos vivendo, viu, Souza? Essa é uma situação de provocação mesmo. Olha, nós estamos aqui para fazer esse trabalho. Nós temos, lamentavelmente, que pôr hoje situações em momentos enquanto estamos vivos, né? Bush e outros mais, os da direita, os da esquerda, tem que colocar diante de Deus, porque as pessoas estão nas ruas, estão nas valas, estão nas sarjetas, estão hoje o evangelho a quem realmente o Senhor Jesus falou naquela parábola de que fez um grande banquete e mandou convidar gente muito importante, e essas pessoas muito importantes tinham muito o que fazer e não atenderam o chamado do Senhor. E aí teve então, saia, chamando aqueles que estão no buraco, aqueles que estão na sarjeta, aqueles que não têm mais esperança, aqueles que não têm mais o que comer, porque a esses é digno e a esses está preparado um grande banquete. Eu digo também àqueles que estão em poder de autoridade, coloque os seus corações na presença do Senhor e desçam humildemente, admitindo a sua incompetência, se não for na dependência do Senhor, e coloque-se à mesa com aqueles que não têm o que comer. Aí nós podemos fazer um mundo melhor, admitindo a nossa dependência e a nossa incompetência, e a nossa oportunidade de fazer agora e assumirmos a nossa responsabilidade. Para isso estamos aqui. Missão Integral, até o próximo programa, se Deus quiser.